No vídeo de hoje, eu quero tratar com você sobre um tema polêmico no meio cristão. Afinal de contas, crente pode jogar em cassinos? O que a Bíblia diz a respeito? Muito bem-vindo, amado irmão e irmã em Cristo. E em nosso encontro de hoje, nós vamos buscar a luz da palavra de Deus para iluminar essa questão que tem por vezes confundido muitos dos nossos irmãos na fé. Crente pode jogar em cassinos? Enquanto a resposta parece muito óbvia para alguns, para outros ainda é duvidosa ou no mínimo obscura. E é principalmente para esse grupo de pessoas que ainda têm dúvidas sobre esse tema que eu trago essa ministração. Mas obviamente é importante que todos os cristãos assistam a essa ministração do princípio ao fim, devido à sua seriedade e importância, até mesmo para que eles se tornem capazes de multiplicar esse conhecimento, esse estudo nas suas próprias igrejas, congregações e até células. E antes de entrarmos no cerne da questão, eu quero que você, amado irmão e irmã, reflita comigo na palavra de Deus em 1 Coríntios capítulo 10, verso 23, que diz: "Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo é permitido, mas nem tudo edifica." Veja a liberdade em Cristo que nos é dada. Mas com ela vem também a responsabilidade de escolher os caminhos certos, caminhos que glorifiquem a Deus e que edifiquem a nós mesmos e aos irmãos que nos rodeiam. Vamos então juntos meditar na palavra de Deus, com coração aberto e mente disposta a compreender a palavra revelada, para desvendarmos o que na verdade convém ao crente no que se refere ao envolvimento em jogos de azar. Vamos deixar que o Espírito Santo seja o nosso guia nessa jornada, amém? Levando-nos à sabedoria do nosso Criador, que supera todo o entendimento humano e o nosso próprio achismo. Lembre-se, a nossa busca aqui é pela verdade e por aquilo que agrada ao Senhor. E, de acordo com Filipenses 4:8, seja verdadeiro, nobre, justo, puro, amável e de boa fama. Sem dúvida, queridos irmãos e irmãs, é importante refletirmos sobre a realidade atual que nos cerca. Recentemente presenciamos um grande escândalo na internet envolvendo o cassino online Blaze, que patrocinou diversos canais no YouTube, utilizando até mesmo a imagem de grandes influenciadores como Neymar e Felipe Neto para promover jogos de azar na internet brasileira. Mesmo com a legislação proibindo tais práticas, muitos foram atraídos pela promessa de ganhos fáceis e até mesmo renda extra e, consequentemente, perderam grandes quantidades de dinheiro. Este é um exemplo trágico de como o adversário pode usar estratégias astutas para enganar e causar grandes estragos nas nossas vidas. Sabemos, porém, que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir, conforme nos alerta em João 10:10. Mas Jesus também nos traz uma mensagem de esperança nesta mesma passagem, e ele diz que veio para que tenhamos vida e vida em abundância nele. Portanto, é nosso dever, como seguidores de Cristo, trazer luz a este tema, iluminar as armadilhas e os enganos de Satanás com a verdade da palavra de Deus. Amém? Assim, meu caro irmão e irmã, se você tem sido tentado por tais práticas ou até mesmo se já caiu nessa armadilha, eu convido você a se juntar a nós nessa jornada de descoberta e transformação pela palavra de Deus. Não importa quão profundo seja o poço, a mão do Senhor é poderosa e sempre mais longa para nos resgatar. Não desista, pois há esperança em Jesus, e que a revelação que teremos hoje juntos possa renovar as nossas mentes e firmar os nossos passos na rocha que é Cristo Jesus. Amém? Seja muito bem-vindo, meu amado irmão e irmã. Eu sou o pastor Cláudio Corguzinho e eu agradeço por você estar assistindo a mais este vídeo. Eu tenho certeza de que essa mensagem vai ser uma bênção na sua vida e vai fortalecer ainda mais a sua fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas antes de prosseguirmos, eu quero te pedir que você deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos, vídeos como este que vão abençoar a sua vida e a sua família. Isso é essencial para que nós possamos alcançar mais pessoas com esta mensagem. E caso você queira assistir algum conteúdo específico sobre a palavra de Deus, sinta-se à vontade para sugerir nos comentários abaixo, porque eu leio todos.
O meu muito obrigado pela sua participação e que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar também para participar do nosso grupo exclusivo sobre a Palavra de Deus no Telegram. O nome do grupo é Palavra de Deus e Motivação Diária, onde vamos falar sobre a Bíblia Sagrada, teologia, estudos bíblicos e, acima de tudo, para termos um contato mais próximo. O link está na descrição deste vídeo e você é meu convidado especial. Agora, queridos irmãos e irmãs, vamos começar a explorar diretamente a pergunta: o que a Bíblia diz sobre jogos de azar? Primeiramente, é importante lembrar que tudo o que fazemos deve ser para a glória de Deus, conforme nos ensina 1 Coríntios capítulo 10, 31. Assim, quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Este é um versículo-chave para o entendimento dessa questão polêmica sobre jogos de azar e crentes. Será que, ao participarmos de jogos de azar, estamos realmente glorificando a Deus com os nossos atos e com os nossos recursos? Em Mateus 6:24, Jesus nos diz: ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Este versículo aponta de uma forma muito clara para o perigo do jogo, onde a busca pelo dinheiro pode facilmente se tornar um mestre, um governador sobre as nossas vidas. Adicionalmente, a Bíblia nos adverte sobre o perigo do amor ao dinheiro em 1 Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e perigosos que afundam as pessoas na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. No jogo, a promessa de enriquecimento rápido alimenta o amor ao dinheiro e pode facilmente levar a tentações e armadilhas ainda mais perigosas. Em suma, a Bíblia nos dá várias diretrizes sobre como devemos tratar os nossos recursos e as nossas atitudes em relação ao dinheiro. Embora o jogo em si não seja explicitamente mencionado na Bíblia, essas diretrizes sugerem que a atitude do coração e a busca por ganhos rápidos e fáceis, comuns no jogo, são totalmente incompatíveis com a vida cristã. Como os seguidores de Jesus, nós somos chamados a buscar a Deus e ao reino dele em primeiro lugar e acima de tudo, e não a riquezas transitórias deste mundo. Pois bem, eu tenho outra pergunta para você. Jogos de azar são caminho para a riqueza ou ilusão ou mentira perigosa de Satanás? O que você pensa a respeito disso? Eu vou desmascarar a falsa promessa de prosperidade que os jogos de azar parecem oferecer, em nome de Jesus. Amém? O livro de Provérbios, uma verdadeira mina de sabedoria divina, nos adverte em Provérbios 28:20. O homem fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Essa passagem bíblica contrapõe diretamente a premissa do jogo de azar. Enquanto os jogos tentam nos seduzir com a ideia de enriquecimento rápido, a palavra de Deus nos ensina a sermos fiéis ao Pai e que a verdadeira bênção advém dessa fidelidade. O apostador, movido pela ilusão do enriquecimento rápido, não percebe que está em um caminho que leva a perdas e a desilusão. Como diz Provérbios 13:11, riquezas de origem duvidosa diminuem, mas quem as ajunta aos poucos vê seu lucro aumentar. A tentação de ganhos fáceis nos cassinos parece atraente, mas a realidade, de acordo com a palavra de Deus, é que essas riquezas rapidamente obtidas não perduram. Além disso, em Eclesiastes capítulo 5, verso 10, somos alertados: quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. O fascínio do jogo é a promessa de dinheiro fácil, mas o amor ao dinheiro apenas cria um ciclo vicioso de insatisfação onde nunca temos o suficiente. Portanto, a palavra de Deus nos revela que os jogos de azar não são um caminho para a verdadeira riqueza. Eles são, na realidade, uma ilusão perigosa que nos leva a desviar do caminho de Deus, da retidão, da justiça e da verdadeira bênção que vem da parte do Senhor.
Como crentes, devemos rejeitar esses caminhos tortuosos e escolher o caminho estreito que leva à vida eterna, um caminho marcado pela fidelidade, contentamento e confiança em Jeová Jiré, ou seja, que Deus proverá para todas as nossas necessidades. Amém, meu querido? Vamos agora abordar um tópico extremamente delicado e também pertinente: vícios em jogos, uma corrente que precisamos quebrar. A dependência em jogos de azar é uma realidade que aflige muitas pessoas e famílias, e é crucial entendermos como a Bíblia nos orienta a lidar com tal situação. Em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, o apóstolo Paulo nos lembra: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não deixarei que nada me domine. Aqui temos um princípio crucial a ser lembrado. O vício em jogos é uma forma de dominação, um jugo que nos impede de viver a liberdade que temos em Cristo. A Bíblia também nos ensina em Gálatas capítulo 5, verso 1. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Deus nos chama para a liberdade em Cristo, não para a escravidão do vício. Este jugo de escravidão, que inclui o vício em jogos, é exatamente o que Cristo veio quebrar em nossas vidas. Além disso, em Tiago, capítulo 1, versos 14 e 15, somos advertidos sobre a progressão do pecado. Cada um, porém, é tentado pelo próprio desejo do mal, sendo por este arrastado e seduzido. Então, após desejar, o pecado concebe e dá à luz o pecado. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Essa palavra é muito grave. O vício em jogos muitas vezes começa com um pequeno passo errado, uma decisão errada, e então cresce e aumenta dentro de nós e gera consequências mais devastadoras, mais grandiosas. A palavra de Deus nos diz assim, que um abismo gera outro abismo. É sempre um abismo menor gerando um outro maior. E nós não conseguimos ver isso a não ser pela própria revelação do Espírito Santo. Amém, meu querido? Eu espero que você esteja entendendo a profundidade e a gravidade dessa palavra revelada que eu trago para você hoje. Por isso, devemos quebrar as correntes do vício em jogos. Deus deseja que sejamos livres em todas as áreas das nossas vidas, que vivamos vidas abundantes e plenas em Cristo Jesus. Se você ou alguém que você conhece está lutando contra este vício, lembre-se que só há ajuda em Cristo. Somente nele podemos ser libertos desse tipo de mal. Ele veio para libertar os cativos e dar liberdade aos oprimidos. Por meio dele, todas as correntes dos vícios podem ser quebradas. Amém? Vamos refletir agora sobre a influência do mal nos ambientes de jogo. Isso realmente acontece. Não é somente o problema do vício em jogos de azar, porque este ambiente traz outros males também para as pessoas que frequentam. É fundamental considerarmos que nem todos os ambientes que nos rodeiam são saudáveis ou construtivos para a fé do cristão. Em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a Bíblia nos aconselha da seguinte forma: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Este versículo ilustra claramente a natureza predatória que Satanás tem. Ele procura trabalhar especialmente em ambientes onde a fé e a resistência espiritual das pessoas possam estar enfraquecidas, e os cassinos são terrenos férteis para esse propósito. Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14, somos alertados sobre as companhias que escolhemos. Não se unam a descrentes num jugo desigual, pois que parceria a justiça pode ter com a maldade? Ou que comunhão a luz pode ter com as trevas? Muitas vezes, nos ambientes de jogos, encontramos influências demoníacas, influências negativas, que nos levam para longe de Deus e dos nossos valores cristãos. Além disso, em Efésios capítulo 5, verso 11, somos instruídos a não participar das obras infrutíferas das trevas, mas sim expô-las à luz. Não participem das obras infrutíferas das trevas, antes exponham-nas à luz. Nos ambientes de jogos, muitas práticas desagradam a Deus,
como a ganância, a inveja, o alcoolismo, a prostituição e o egoísmo. E temos também outras questões até mais graves, como drogas, como tráfico humano e por aí vai. Portanto, entendemos que os ambientes de jogo, infelizmente, podem ser palco para a ação do mal, e frequentemente é palco para a ação do mal. Devemos ser sábios, proteger nossa fé e nossa caminhada com Deus. Lembre-se, a presença de Deus é o nosso verdadeiro refúgio e fortaleza, nosso socorro bem presente na angústia, como bem nos ensina o Salmo 46, verso 1. Ele é a nossa força na batalha contra o mal, nossa luz nos ambientes mais escuros. Confie em Jesus Cristo. Amém? Agora vamos para um dos pontos mais importantes dessa nossa ministração. Afinal de contas, o que Deus espera de nós? Esta é uma questão crucial que guia a nossa vida e as nossas escolhas como cristãos. Em Miqueias 6:8, Deus revela especificamente o que espera de nós. Diz assim a palavra de Deus: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. A justiça que Deus espera de nós implica fazer escolhas retas que honrem a Ele e beneficiem a nossa comunidade de fé. Jogos de azar que podem levar à perda de bens e à ruína financeira e de famílias jamais se encaixam nessa categoria. Em Provérbios 3, capítulos 5 e 6, somos orientados a: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Deus espera que confiemos nele em todas as áreas das nossas vidas, incluindo a nossa área financeira. O desejo de ganhos rápidos e fáceis através dos jogos de azar revela uma falta de confiança em Deus, que é o verdadeiro provedor de todas as nossas necessidades. Em Romanos capítulo 12, versos 1 e 2, o apóstolo Paulo nos aconselha: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Assim, vocês poderão experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém, meus irmãos? Devemos, portanto, evitar conformar-nos com as práticas do mundo, com os jogos de azar, e buscar, ao invés disso, o padrão de vida que Deus estabeleceu na palavra dele para nós. Amém? Assim, Deus espera de nós justiça, amor, humildade, confiança nele e renovação da nossa mente. Ele nos chama para viver de acordo com os seus princípios, para que possamos experimentar a plenitude da vida que nele nós podemos encontrar. Amém? Chegamos agora ao ponto final da nossa conversa, uma oportunidade para resumirmos tudo o que foi discutido aqui e para estabelecermos também um compromisso genuíno com Deus e com a sua palavra. Tendo explorado as várias passagens bíblicas que destacam quão perigosos são os jogos de azar para as nossas vidas, devemos manter sempre em nossos corações o que o Salmo 119, verso 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nossa postura como cristãos deve ser sempre de busca constante pelo discernimento e pela sabedoria que vem de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 10, verso 31, somos lembrados: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Isso nos chama a avaliar todas as nossas ações à luz da glorificação de Deus. As práticas de jogo de azar, carregadas de ganância, dependência, desespero, dificilmente, eu diria de forma impossível, elas se alinham com o propósito de glorificar a Deus. Ou seja, elas são completamente opostas e jamais podem ser alinhadas. Por fim, temos em Hebreus 12, versos 1 e 2, uma inspiradora orientação para a nossa caminhada com Jesus. Diz assim: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fixos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ao invés de buscarmos atalhos incertos e arriscados com os jogos de azar,
devemos correr com perseverança a corrida que Deus nos propõe, com os olhos fixos sempre em Jesus Cristo. Portanto, meus irmãos e irmãs, não podemos chegar a outra conclusão, a não ser que os jogos de azar não estão alinhados com a vida plena e abundante que Deus tem para nós. De maneira nenhuma os jogos de azar se encaixam numa vida cristã digna, numa vida cristã fiel, e que o Espírito Santo nos direcione em cada decisão para que sejamos luz neste mundo e verdadeiros seguidores de Cristo. Amém? Eu agradeço por você ter assistido até aqui. Eu espero que esta ministração sobre o crente não poder jogar em cassinos tenha tocado o seu espírito profundamente. Agora, eu quero conhecer a sua opinião sobre este vídeo nos comentários abaixo e caso você queira sugerir um tema para o nosso próximo conteúdo aqui no canal, sinta-se à vontade para fazê-lo. E se você sentir no seu coração o desejo de contribuir com o meu ministério e compreende o significado de uma semente de honra, eu vou deixar as informações para sua colaboração na descrição abaixo. Para facilitar, eu disponibilizei informações para o Pix, caso você esteja no Brasil, ou o Zelle, se você estiver nos Estados Unidos, na descrição deste vídeo. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar este vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para que essa mensagem alcance mais corações. Amém? E que Deus te abençoe abundantemente em nome de Jesus e até o próximo vídeo.